Você acorda, olha ao teto, respira fundo e tenta se convencer de que hoje vai ser diferente. Mas antes mesmo de escovar os dentes, já sente aquele nó no peito. Ninguém sabe, ninguém vê. Você aprendeu a esconder, a colocar um sorriso no rosto enquanto por dentro tudo está afundando. Essa dor que você nunca disse em voz alta, que talvez nem consiga nomear, tem morado dentro de você há tanto tempo que virou parte da sua rotina. Mas agora, nesta oração da manhã, eu te convido a fazer o contrário do que o mundo ensina. Pare de engolir o choro, pare de segurar firme. Você não precisa fingir força diante de Deus. Aqui, você pode desabar, pode soltar, porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, inclusive para chorar. Enquanto você ouve essa oração, visualize seu coração como uma casa trancada. Lá dentro, há quartos escuros cheios de lembranças, traumas, palavras que te feriram e mágoas que você não soube como curar. Mas agora, lentamente, comece a abrir as janelas dessa casa. Deixe a luz entrar. Deixe o vento da presença de Deus tocar o que ficou guardado por anos. Você não precisa mais carregar essa dor sozinho. Sinta o Espírito Santo caminhando pelos cômodos do seu coração. Ele sabe o que aconteceu. Ele estava lá quando ninguém apareceu. Ele ouviu os gritos que nunca saíram da sua boca. E agora, Ele quer curar. Deixe Ele começar essa limpeza. E se essa oração está falando contigo, escreva nos comentários: Senhor, eu estou aqui. Cura o que só o Senhor vê. Essa oração da manhã foi feita para pessoas como você, cansadas, sobrecarregadas, mas ainda com um sopro de fé, mesmo que pequeno. Um sopro que te fez dar play nesse vídeo e ficar até aqui. Esse sopro é o próprio Deus te chamando de volta para Ele. Te lembrando que você não precisa seguir fingindo, que Ele está ouvindo o que você nunca teve coragem de dizer. Compartilhe essa oração com alguém que também precisa soltar essa dor. Envie para 3 pessoas agora. Pode ser que essa oração seja o alívio que elas tanto buscavam. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Todos os dias, uma nova oração da manhã vai te lembrar que você ainda pode recomeçar. Sabe por que dói tanto? Porque você tentou ser forte por tempo demais. Engoliu as lágrimas quando tudo dentro de você pedia socorro. Aprendeu a ser o apoio de todo mundo, mas nunca teve a quem se apoiar. E agora, essa dor antiga se transformou em silêncio, em insônia, em ansiedade. Mas Deus não quer que você comece mais um dia carregando esse fardo como se fosse normal. Ele quer que você entregue, que confesse com sinceridade aquilo que nunca conseguiu dizer nem para si mesmo. Porque só quem entrega recebe cura. Só quem expõe a ferida vê a cicatrização. Hoje, nessa oração da manhã, eu te convido a fazer isso. Fechar os olhos, respirar fundo e dizer com sinceridade: Senhor, eu não aguento mais carregar isso sozinho. Às vezes, a dor que mais machuca é aquela que a gente não consegue explicar. Um abandono que ficou mal resolvido, um amor que partiu sem se despedir, um pai que nunca voltou, uma mãe que nunca olhou com ternura, um filho que se afastou. A alma humana coleciona feridas invisíveis. E é por isso que a oração precisa ser mais do que palavras bonitas. Precisa ser um espaço de encontro com Deus, de conversa sincera. Fale com Ele como se estivesse falando com quem te entende no mais profundo, porque Ele entende. Ele conhece cada detalhe do que te fizeram, do que você suportou calado, das noites em que chorou escondido no travesseiro. Não há nada escondido diante dele. E isso não é para te envergonhar, é para te libertar. Enquanto você ouve esta oração, coloque a mão sobre o peito e diga em voz baixa: Senhor, toca aqui, é aqui que dói. Pode parecer simples, mas há poder quando a dor encontra a presença. Deus não rejeita um coração quebrantado. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Ele se senta do seu lado, recolhe suas lágrimas como pérolas e começa um processo de restauração que nenhum terapeuta, nenhum remédio e nenhuma outra pessoa conseguiria oferecer, porque é dele que vem o consolo verdadeiro. E se esse vídeo está alcançando seu coração, escreva nos comentários agora: Senhor, entra no lugar onde ninguém mais entra. Isso é mais do que uma frase, é um clamor.
Se você está sentindo essa oração como um abraço espiritual, compartilhe com alguém que precisa de cura. Não guarde essa luz só para você. Tem gente que está esperando por isso há anos e você pode ser a ponte para esse encontro com Deus. E não se esqueça, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho. Todos os dias, às primeiras horas da manhã, uma nova oração vai te lembrar de que existe esperança mesmo quando tudo parece estar perdido. Tem dores que a gente guarda como quem guarda um segredo, acreditando que o tempo vai apagar. Mas o tempo não cura tudo. Ele esconde, adormece, disfarça. Só que um dia, essa dor volta. Às vezes num gesto de alguém, às vezes num cheiro, num lugar, numa frase. E ela volta mais viva do que nunca. E você pensa, mas eu já tinha superado isso. Não, você tinha apenas guardado. E tudo que é guardado demais apodrece por dentro. Mas hoje é diferente. Hoje Deus quer tirar isso da sua alma. Ele quer que essa dor saia pela boca em forma de oração. Ele quer que você abra mão do controle e diga: Senhor, eu não sei como sarar isso, mas eu deixo o Senhor tocar. Essa oração da manhã é um convite ao esvaziamento. Esvazie-se de tudo que tem te feito mal. Há cura no que se confessa em voz baixa. Sabe aquele tipo de tristeza que não tem explicação, que chega sem pedir licença, que rouba o brilho dos seus olhos sem nenhum motivo claro? Talvez seja o acúmulo do que nunca foi dito. Talvez seja a consequência de anos tentando ser forte para todos, mas esquecendo de si mesmo. É por isso que você está aqui, não por acaso. Deus tem visto o teu esforço diário, tem visto as batalhas que você luta sozinho, e agora Ele está te chamando para descansar, para ser vulnerável diante dele. Não é fraqueza dizer que está cansado. Fraqueza é continuar fingindo quando o coração está em pedaços. Diga a Ele agora: Senhor, me ensina a descansar em Ti. Enquanto essa oração da manhã toca o seu coração, eu quero que você faça um ato simbólico. Feche os olhos por 30 segundos e visualize Jesus entrando no lugar onde você se sente mais ferido. Imagine Ele te olhando com compaixão e dizendo: você não precisa mais fingir. Isso é oração. É isso que cura. É nesse lugar de verdade que o Espírito Santo começa a restaurar o que parecia perdido. Não é sobre ter palavras bonitas. É sobre ter coragem de ser sincero, de dizer: eu preciso de ajuda. Isso muda tudo. Isso destrava o milagre. Agora escreva nos comentários o nome de alguém que também precisa soltar uma dor antiga. Alguém que vive preso a um passado não resolvido. Vamos criar uma corrente de cura. Essa oração da manhã não é só para você. É para todos os corações que andam sufocados em silêncio. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Esse espaço foi criado para ser um abrigo para a sua alma. Ative o sininho para receber a próxima oração logo ao amanhecer. Não ande mais sozinho. A maioria das pessoas que você encontra todos os dias está carregando algo que não fala. Às vezes, você cruza com um sorriso no rosto, mas por trás dele existe uma dor que ninguém imagina. Talvez você seja uma dessas pessoas. Você que acorda e se olha no espelho, tentando lembrar quem era antes da decepção, antes da perda, antes da mágoa que ficou sem explicação. Deus não ignora essas dores. Pelo contrário, é nesses silêncios que Ele mais opera. O que você ainda não teve coragem de contar para ninguém, Ele já ouviu antes mesmo de você formar as palavras. A oração da manhã é o lugar onde você pode derramar sem medo. E se você sente que vai desabar, saiba que esse é o melhor sinal. A cura está começando. Você passou tanto tempo tentando ser forte que começou a achar que demonstrar dor era fraqueza. Mas quem disse isso mentiu. A verdadeira força está em permitir-se sentir, em ter a humildade de buscar ajuda do alto. Essa oração é para isso, para te lembrar que Deus não quer robôs religiosos. Ele quer filhos e filhas que se achegam com o coração nu, real, despido de máscaras, que choram quando precisam chorar, que gritam quando não aguentam mais e que sussurram: Pai, me segura, quando o chão parece sumir. Essa é a tua oração da manhã. É o teu encontro com o socorro. É aqui que o fardo pesado começa a ser dividido. Respira fundo agora. Feche os olhos por alguns segundos e sinta. Sinta o que tem tentado ignorar.
Não fuja mais. O Espírito Santo não invade. Ele entra quando você permite. E hoje, se você está ouvindo essas palavras, é porque algo dentro de você está pronto para deixar a dor ir embora. Mas você precisa dizer isso. Senhor, eu permito. Pode entrar. Pode curar. E enquanto você fala isso, visualize a dor saindo em forma de luz. Uma luz dourada, leve, que vai se espalhando por todo o seu interior. Essa imagem é uma oração viva. É a cura em forma de fé. Nos comentários, escreva: hoje eu escolho deixar a dor sair. Esse simples gesto é mais do que um texto. É um compromisso, um selo espiritual. E compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja precisando dessa oração da manhã. Às vezes a gente se fecha tanto que se esquece de que outras pessoas também estão lutando. Seja instrumento de alívio para alguém. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Aqui você vai encontrar orações que tocam onde ninguém mais toca. Muitas vezes, o que te adoece não é o que aconteceu, mas o que ficou sem ser dito. Aquela frase que você engoliu para não magoar alguém. Aquela lágrima que você segurou porque precisava parecer forte. A oração da manhã é o único lugar onde você não precisa esconder mais nada. É aqui que sua alma pode ser honesta, sem medo de julgamento. A dor que você nunca disse em voz alta continua viva, porque ainda não foi apresentada diante de Deus. Mas agora, neste instante, você tem a chance de entregar. Entregar sem filtros, sem explicações, sem lógica. Apenas abrir a boca e o coração e dizer: Senhor, está doendo. Eu preciso do teu toque. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade espiritual. Algumas dores têm nome, outras não. Algumas você sabe de onde vieram. Outras parecem surgir do nada, mas o estrago que fazem é real. E é exatamente por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Porque Ele quer iluminar essas áreas escuras. Ele quer mostrar que você não está sozinho no meio desse peso. Cada suspiro cansado, cada noite mal dormida, cada tentativa frustrada de parecer bem, tudo isso foi visto. E hoje, nesta oração da manhã, tudo isso será cuidado. Entenda, existe um tipo de cura que não vem com remédio, nem com tempo, nem com conselhos humanos. Essa cura só vem quando você se expõe diante de Deus como você realmente está. Agora, enquanto você escuta essa oração, toque no seu peito e diga o seu próprio nome. E depois diga: você não precisa mais carregar isso sozinho. Essa frase é profética. É um recado de Deus para a tua alma. A dor que você nunca verbalizou está sendo reconhecida agora, e o céu está se movendo em sua direção. Você pode não ver, mas o invisível já começou a se organizar a seu favor. A cura fluindo entre as palavras desta oração da manhã. Permita que cada frase penetre onde nenhum abraço humano conseguiu alcançar. Deixe nos comentários uma frase que represente o que você quer deixar para trás hoje. Algo que você nunca teve coragem de escrever, mas que agora sente liberdade para soltar. Escreva, declare, rompa esse silêncio que te aprisionava. E se essa oração está fazendo sentido para você, inscreva-se agora no canal. Não apenas para receber mais orações como essa, mas para fazer parte de uma comunidade que sente junto, ora junto e cura junto. Essa jornada não precisa ser solitária. Tem dores que você aprendeu a disfarçar tão bem que até Deus parece distante delas. Mas não é porque Ele não as vê. É porque você criou barreiras que Ele só atravessa quando você convida. Quantas vezes você acordou com o peito apertado, com uma sensação de vazio que não se explica com palavras? A verdade é que você pode passar o dia inteiro rodeado de gente e ainda assim sentir-se sozinho. E essa solidão interior, muitas vezes, nasce daquilo que você engole, silencia, arquiva. Deus conhece esses arquivos secretos da alma. E nesta oração da manhã, Ele quer te dizer: você não precisa guardar mais nada disso sozinho. Entregar é o primeiro passo para libertar. Existe um tipo de paz que só chega depois da entrega. Não é paz de aparência. Não é aquela sensação temporária que vem com distrações. É a paz que se instala onde antes habitava o medo, o trauma, a dor calada. Mas para experimentar isso,
você precisa abrir o coração com sinceridade. A oração da manhã não é um ritual, é um resgate. Um lugar onde a sua alma volta a respirar. Um encontro entre você e aquele que te formou. E hoje, se você está ouvindo essa mensagem, é porque esse resgate começou. O céu inteiro está se inclinando para ouvir o que você guardou por tanto tempo. Não perca essa oportunidade. Enquanto ouve cada palavra, inspire profundamente. E ao expirar, imagine que junto com o ar está saindo também o peso daquilo que você não disse. A dor, a frustração, o arrependimento, a saudade, tudo sendo levado. Porque Deus não apenas ouve. Ele leva embora, Ele limpa, Ele cura, e você vai sentir isso no corpo. O alívio que chega ao coração muitas vezes se reflete até no físico. No relaxamento do rosto, no respirar mais fundo, na vontade de chorar sem saber porquê. Tudo isso é sinal de que a cura começou. Confie. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego o que me pesa. Essa declaração tem força. Ela sela espiritualmente a sua escolha de não carregar mais aquilo que já não cabe. E compartilhe essa oração com alguém que também acordou em silêncio, fingindo estar bem. Talvez você seja a ponte entre a dor de alguém e o início de sua cura. E se ainda não faz parte do canal, inscreva-se agora. Aqui, cada manhã tem uma nova chance de recomeço. Algumas dores não se manifestam em lágrimas. Elas aparecem no cansaço que não passa, na irritação sem motivo, na vontade de se isolar até de quem se ama. Essas dores silenciosas criam raízes dentro da alma e vão tomando conta aos poucos. Por isso, a oração da manhã é mais do que uma prática espiritual. É um espaço onde Deus cava fundo, vai até onde nem você tem coragem de tocar. E Ele faz isso com mansidão, com respeito, mas também com firmeza. Porque o amor de Deus não é um carinho superficial, é um tratamento profundo. E hoje Ele te convida a parar de fugir de si mesmo, a parar de dizer que está tudo bem só para não incomodar os outros. A verdade é que Deus quer ouvir o que ninguém mais tem paciência para escutar. Enquanto o mundo te cobra produtividade, postura, performance, o céu só deseja sinceridade. Você não precisa ser perfeito para orar, apenas verdadeiro. Não precisa estar limpo, apenas disposto. Não precisa saber o que dizer, basta querer ser ouvido. O que está engasgado em você não precisa de um discurso bonito, precisa de um espaço seguro. E a presença de Deus é esse lugar. Oração da manhã não é sobre religião, é sobre respiração espiritual. É o suspiro da alma que cansou de fingir. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está implorando por esse alívio. Agora feche os olhos por alguns segundos e imagine uma luz entrando pela sua mente, descendo pelo seu peito e se espalhando por cada canto escuro da sua história. Essa luz representa a presença de Deus tocando o que foi ignorado. Aquilo que você achava pequeno demais para incomodar a Deus ou grande demais para ser curado, está sendo tratado agora. Não porque você mereça, mas porque Ele decidiu amar você exatamente como está. E isso muda tudo. Porque quando você se sente visto por Deus, até o peso da dor muda. Já não é mais algo que te isola, mas algo que Ele compartilha contigo. Se essa oração está tocando algo profundo em você, escreva nos comentários: Senhor, entra onde eu escondi até de mim. Esse pedido é poderoso, porque abre uma porta que nem o tempo conseguiu arrombar. E se você conhece alguém que carrega dores que nunca verbalizou, envie esse vídeo para ela agora. Talvez essa oração seja a primeira conversa sincera que ela terá com Deus em muito tempo. E se ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se. Aqui você encontra palavras que não apenas oram com você, mas por você. Muitas vezes, as feridas que mais sangram são aquelas que ninguém vê. Elas estão disfarçadas no jeito como você evita certos assuntos, no medo de falar sobre o que viveu, na maneira como você desvia os olhos quando alguém pergunta se está tudo bem. Mas Deus vê. Deus sempre viu. E mesmo quando você pensou que estava sozinho, Ele estava ali. Não como alguém que julga, mas como um pai que espera o tempo do filho para abrir o coração. A oração da manhã é esse tempo. Um tempo de resgate, de recomeço, de libertação. E neste instante,
Enquanto você ouve essa oração, algo dentro de você já começou a ser desatado. A alma humana não nasceu para ser depósito de traumas. Ela nasceu para ser morada da paz. Mas quando passamos por dores que ninguém compreende, tendemos a esconder tudo no porão do nosso silêncio. Só que um dia esse porão transborda. Ele se revela em explosões emocionais, em bloqueios afetivos, em doenças psicossomáticas. O corpo grita o que o coração sufoca, mas o Espírito de Deus é perito em entrar nesse porão escuro, acender a luz e te mostrar que você não está mais preso ao que viveu. Ele não apaga o passado, mas transforma o peso dele, e isso é cura. Você pode não ter conseguido contar para ninguém o que te doeu, mas Deus não precisa que você explique. Ele já sabe. O que Ele quer é a sua permissão para entrar, tocar e refazer. E isso começa com uma simples frase: Senhor, eu permito. Diga isso em voz baixa agora. Sinta o eco dessa entrega no seu peito. Permitir é abrir a porta para o inesperado de Deus. É deixar que Ele vá além das palavras e toque o que está além do que você mesmo entende. E ao fazer isso, você vai perceber que existe um mundo de paz que começa do lado de dentro. Se essa oração está limpando algo dentro de você, escreva nos comentários: Senhor, entre no silêncio da minha dor. Cada palavra sua escrita aqui é como um altar de cura. É o seu coração dizendo que não quer mais carregar sozinho. E se você conhece alguém que acordou hoje com o peito apertado, envie esta oração. Compartilhar também é interceder. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui cada amanhecer é um convite para viver mais leve e mais perto de Deus. Talvez você tenha aprendido desde cedo a engolir o choro, a engessar o sentimento e a camuflar a tristeza com um sorriso educado. Talvez alguém te disse que sentir demais era fraqueza, que falar sobre suas dores era drama, que se abrir era perigoso. E assim, você foi acumulando tudo: decepções que fingiu que superou, palavras que engoliu para evitar brigas, lágrimas que segurou até doer a cabeça. Mas Deus não quer que você continue assim. O Evangelho não é uma escola de disfarces, é uma casa de cura. E nesta oração da manhã, Ele está te chamando para ser verdadeiro pela primeira vez em muito tempo, não para os outros, mas para si mesmo. Existem lágrimas que só Deus entende. Existe dor que você nem sabe nomear, mas que Ele já reconhece como oração. O Senhor não precisa que você saiba explicar o que sente. Basta que você permita que Ele entre no lugar onde a dor se alojou. E o primeiro passo disso é simples: parar. Parar de fingir. Parar de empurrar com a barriga. Parar de dizer que vai dar conta sozinho. Porque a verdade é que você não precisa mais provar força nenhuma. Você só precisa descansar no colo daquele que te conhece por dentro. E essa entrega é o início de uma vida mais leve. Enquanto você ouve essas palavras, coloque a mão sobre o peito e respire fundo. Sinta esse ato simples como um sinal de que você está voltando para si mesmo. Não para o seu passado, não para as dores que viveu, mas para o lugar onde Deus pode recomeçar algo em você. A oração da manhã não é apenas sobre começar o dia, é sobre escolher começar diferente. Não com pressa, não com peso, mas com propósito. E seu propósito hoje é permitir que o amor de Deus desfaça cada nó que você escondeu debaixo do peito. Se você sentiu que essa oração te alcançou, escreva nos comentários: Senhor, estou cansado de fingir. Essa confissão tem poder, porque quando você declara isso, você tira a máscara e abre espaço para que Deus te veja exatamente como você é, e ainda assim te ame. E se você conhece alguém que vive fingindo estar bem, compartilhe esse vídeo. Pode ser que essa oração salve não apenas um dia, mas uma alma. E se você ainda não faz parte desse canal, inscreva-se agora. Aqui cada oração é um abraço de Deus no seu coração. Quando você acorda com o peito pesado, mesmo sem ter motivo aparente, é porque existe uma dor antiga tentando falar. Uma dor que você talvez nem saiba que carrega mais, mas que continua ali, escondida no silêncio da alma. É como se a sua vida tivesse continuado, mas aquela parte sua ainda estivesse parada, esperando por um cuidado que nunca veio. E Deus conhece exatamente esse lugar dentro de você. Ele não despreza feridas silenciosas. Ele é especialista em tocar
onde ninguém mais tem acesso. E é por isso que essa oração da manhã foi feita para você, para abrir espaço onde tudo ficou entulhado por tanto tempo. Tem gente que anda com o coração tão cheio de mágoas antigas que não consegue mais sentir alegria verdadeira. O riso virou defesa, a rotina virou armadura. Mas Deus não quer apenas que você funcione, Ele quer que você floresça. Ele quer que você sinta paz ao respirar, e não um aperto inexplicável. Que você durma sem angústia e acorde sem culpa. Que você volte a acreditar no amor sem medo de se decepcionar de novo. Mas para isso, você precisa abrir mão de carregar o que não te serve mais. E essa entrega começa agora, neste instante, nessa oração. Se você ainda não conseguiu dizer tudo em voz alta, não tem problema. Deus também entende o que é dito em silêncio. Ele interpreta suspiros, decifra olhares, transforma lágrimas em linguagem. Mas Ele espera o seu sim, um sim dito de dentro, ainda que sussurrado. Porque quando você diz sim para a cura, o céu inteiro se movimenta a seu favor. As coisas podem não mudar do lado de fora imediatamente, mas por dentro, uma revolução já começou. E essa é a revolução mais importante, a que te devolve a você mesmo. Se essa oração está mexendo com algo que você nunca teve coragem de tocar, escreva nos comentários: Deus, me cura por dentro. Essa frase é mais que um pedido, é uma chave, é o início de um novo tempo. E se você conhece alguém que vive dizendo que está bem, mas que você sabe que está machucado, envie esse vídeo. Seja canal de cura para alguém hoje. E se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, porque aqui, toda manhã é uma oportunidade de renascer com a presença de Deus. Às vezes, o que te impede de ser feliz não é o que aconteceu, mas o que ficou preso dentro de você depois que tudo passou. Não é só o que fizeram, mas o que você acreditou sobre si mesmo a partir daquilo. E quando essas crenças se instalam, elas se tornam grilhões invisíveis. Você até tenta se aproximar de coisas boas, mas algo sempre te puxa para trás. Você se sabota, se cala, se esconde, porque lá no fundo existe uma voz que repete: você não merece, isso não vai durar, você vai se machucar de novo. Mas hoje, nesta oração da manhã, o Senhor quer silenciar essas vozes mentirosas com a verdade que liberta. A verdade é que você não foi criado para viver com medo. Não foi chamado para sobreviver escondido. Você foi criado à imagem de um Deus que é amor, e amor cura. Amor rompe paredes. Amor invade lugares que a vergonha tentou trancar. E esse amor está te encontrando agora, nesta oração. Você pode não saber como se curar, mas Deus sabe como te restaurar por inteiro. Ele não olha para você com pressa, nem com cobrança. Ele olha com compaixão. Ele te vê como alguém que está tentando, mesmo cansado, mesmo ferido. E só isso já é suficiente para que o céu se incline até você hoje. Inspire fundo agora. Feche os olhos por um segundo e diga com sinceridade: Senhor, entra onde eu nunca deixei ninguém entrar. Esse é o tipo de oração que não precisa ser bonita, só precisa ser real. Porque o real é o que move o coração de Deus. E quando ele entra, tudo muda. Não da forma que o mundo espera, mas da forma que sua alma precisa. Pode ser que os dias continuem difíceis, mas você será diferente. Haverá uma paz em você que o caos não poderá apagar. Haverá uma esperança que nenhum trauma poderá silenciar, porque você decidiu abrir espaço para a cura. Escreva agora nos comentários: Senhor, entra onde ninguém nunca entrou. Que esse comentário seja uma aliança entre sua dor e o amor que pode curá-la. E se esse vídeo está te tocando, envie para alguém que também está precisando de libertação interior. Seja instrumento de Deus. E não se esqueça, inscreva-se no canal agora mesmo. Porque cada oração aqui é um passo para mais perto da sua cura completa. Você não está sozinho. Nós estamos juntos nisso. Muita gente acorda e veste uma armadura sem perceber. Antes mesmo de sair de casa, já coloca o sorriso que não sente, a força que não tem, a voz firme que disfarça o cansaço. Mas por dentro, o peito está gritando. Há uma guerra acontecendo dentro de almas que parecem calmas. E talvez você esteja vivendo exatamente assim, funcionado por fora,
mas fragmentado por dentro. Mas essa oração da manhã é um convite para você deixar cair essa armadura. Você não precisa se proteger de Deus. Ele não te rejeita quando você está vulnerável. Na verdade, é justamente na vulnerabilidade que Ele mais se aproxima. Tem dias em que você só quer sumir por algumas horas, ficar em silêncio, sem precisar explicar, sem precisar parecer forte, e está tudo bem sentir isso. O problema é quando você começa a achar que esse cansaço é normal, que viver exausto emocionalmente é o padrão. Não é. Deus te criou para a leveza, para a liberdade. E é por isso que essa oração existe, para lembrar você que ainda dá tempo, que ainda tem como, que há um lugar seguro onde você pode deixar as dores mais antigas sem ser julgado. Esse lugar é o colo de Deus. E você está sendo chamado agora para voltar a Ele. Não se culpe por ainda não ter superado o que doeu. Algumas feridas precisam de mais tempo, mais entrega, mais presença divina. E Deus não tem pressa em te curar. Ele tem um amor paciente. Ele caminha com você. Mas você precisa dar o passo de abrir a porta. A cura não invade. Ela entra quando você permite. E esse é o momento certo. Diga agora com sua voz, ainda que baixa: Senhor, eu permito, cura meu coração cansado. Essa simples frase pode mudar o seu dia inteiro. Pode abrir caminhos para que a paz volte a morar dentro de você. Se essa oração está tocando em lugares que você costuma esconder, escreva nos comentários: eu estou voltando para o colo de Deus. Que essa frase seja sua rendição, sua aliança, seu recomeço. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative o sininho. Aqui, cada manhã é um passo rumo à liberdade emocional. Envie esse vídeo para alguém que também está lutando em silêncio, porque quando você compartilha a cura, você também é curado. E lembre-se, não é fraqueza precisar de ajuda. É sabedoria reconhecer que há um Deus pronto para restaurar tudo em você. Existem feridas que o tempo não cura, porque elas não são do tempo, são da alma. E alma nenhuma se regenera com pressa, com distração ou com esquecimento forçado. Ela só se cura com verdade. A verdade de encarar a dor, de nomear o que te machucou, de trazer à luz aquilo que você manteve guardado por medo ou vergonha. E quando você faz isso diante de Deus, algo acontece. Não é mágica, é milagre. É o milagre de um amor que não te culpa pelo que sente, mas te acolhe no que você viveu. E essa oração da manhã é esse respiro que sua alma precisa. Uma pausa para permitir que o céu toque no que ninguém vê. Você não precisa entender tudo o que sente para ser curado. Às vezes o que falta não é explicação, é rendição. É parar de tentar resolver sozinho o que só pode ser restaurado com o toque de Deus. Tem dores que não obedecem à lógica, mas se dobram diante da presença divina. E essa presença está aqui agora, nesse instante em que você ouve essas palavras. Não porque o ambiente mudou, mas porque o seu coração decidiu escutar. E Deus nunca despreza um coração que se abre, mesmo trincado, mesmo remendado pelas cicatrizes do passado. Você pode estar carregando culpas que não são suas, traumas que não começou, silêncios que te foram impostos. E tudo isso moldou um jeito de viver, que não condiz com o que Deus sonhou para você. Por isso Ele te chama hoje para soltar. Soltar o controle, soltar o disfarce, soltar a narrativa que te aprisiona. E quando você solta, você se encontra, se reconecta com sua essência, aquela que não foi destruída pelo que te fizeram, apenas esquecida em meio ao barulho da dor. Respire fundo agora e diga: Senhor, me ajuda a soltar o que está me matando por dentro. Comente agora essa frase nos comentários. Isso é mais que uma frase. É um passo de fé. É um ato espiritual. E se esse conteúdo te alcançou, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui você encontra orações que não apenas tocam, mas curam. Ative o sininho para receber as próximas orações e envie essa mensagem para quem você sabe que também está lutando com dores internas. Não subestime o poder de uma oração compartilhada. Deus age através de quem se importa. E hoje, Ele está te usando para levar alívio a quem já não aguenta mais fingir que está bem. É estranho como a gente pode estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. E essa solidão
não tem a ver com a ausência de vozes ao redor, mas com a ausência de compreensão verdadeira. Você pode até conversar com muita gente, mas poucas realmente escutam o que o seu coração está dizendo. E é por isso que Deus insiste tanto em te lembrar. Ele escuta. Antes da palavra sair da sua boca, Ele já entendeu o que você queria dizer. Ele conhece seus silêncios. Sabe onde você escondeu a dor para não incomodar ninguém. E nesse exato instante, enquanto você ouve essa oração da manhã, Ele está dizendo: Filho, eu nunca deixei de ouvir o que o mundo ignorou. Tem dias em que você tenta seguir como se tudo estivesse normal, mas basta uma palavra, uma lembrança, e tudo dentro de você desaba. Isso não é fraqueza. Isso é o seu coração pedindo socorro. E a cura começa quando você para de fingir que está tudo bem e admite: Senhor, eu preciso de ajuda. Esse pedido humilde é mais poderoso do que 1000 argumentos. Deus se move quando você se rende. Ele desce até onde sua dor está escondida e acende uma luz que te devolve o caminho. Mas é preciso dar esse passo com sinceridade. Respire fundo e diga agora: eu aceito ser curado. Se você está orando comigo até aqui, escreva nos comentários: Deus, eu não quero mais carregar essa dor sozinho. Essa frase é uma semente, e cada semente lançada com fé floresce no tempo certo. Às vezes, o céu só está esperando você falar o que sempre guardou. Não por ele, mas por você, para que sua alma possa, enfim, respirar aliviada. E se esse vídeo te tocou, se inscreva agora no canal. Aqui você vai receber orações que cuidam de onde o mundo não alcança. Ative as notificações para ser lembrado todos os dias que você não está só. E envie essa oração para alguém que também está precisando soltar uma dor que nunca disse em voz alta, porque quem compartilha cura, se cura junto. Algumas dores não sangram por fora, mas gritam por dentro. São aquelas que você aprendeu a ignorar para seguir em frente, mas que silenciosamente moldaram quem você é hoje. O problema é que ferida ignorada não significa ferida curada. Significa apenas dor adiada. E chega uma hora em que o corpo, a mente e até o espírito começam a sinalizar: algo dentro de você precisa ser tratado. Deus não quer que você viva em constante modo de sobrevivência, apenas suportando o que sente. Ele quer que você viva com liberdade emocional, com leveza, com paz. E essa paz começa quando você tem coragem de soltar aquilo que está te corroendo por dentro. Não é fraqueza admitir que está cansado. Não é vergonha dizer que está difícil. Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. Ele pediu que você fosse verdadeiro, porque é na verdade que a cura começa. Essa oração da manhã é um convite para esse tipo de entrega. Uma entrega sem máscaras, sem filtros, sem ensaios. Só você e Deus. Fale com Ele agora, como quem já não aguenta mais esconder. Você não precisa usar as palavras certas. Basta abrir o coração certo, e Ele entende até o que você não sabe dizer. Basta um suspiro sincero, uma lágrima solta, um pensamento solitário entregue nas mãos dele. Se você está sentindo isso, escreva nos comentários agora: Senhor, eu solto o que está escondido em mim. Esse simples ato pode ser a chave para o início de uma nova fase. Não subestime o poder de uma declaração feita com fé. Compartilhe essa oração com alguém que você ama e que também precisa ser lembrado de que não precisa carregar tudo sozinho. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui você encontrará orações que tocam onde só Deus enxerga. Ative o sininho para não perder as próximas mensagens de fé, consolo e cura. E volte sempre, porque cada nova manhã traz a oportunidade de recomeçar com o coração mais leve. Talvez você tenha aprendido, desde cedo, que sentir era perigoso, que chorar era sinal de fraqueza, que demonstrar tristeza assustava os outros. E então você se tornou especialista em esconder. Criou sorrisos prontos, respostas automáticas e uma habilidade assustadora de parecer bem mesmo quando tudo dentro de você gritava por socorro. Mas a alma humana não foi feita para esse tipo de pressão. Deus te criou com emoções para que você pudesse sentir, expressar e, principalmente, ser acolhido.
E Ele não espera que você seja uma muralha. Ele espera que você seja filho. E filhos, quando caem, correm para os braços do Pai. Essa oração da manhã é exatamente esse retorno. Um caminho de volta para o colo divino, onde você pode, enfim, soltar o que carrega sem medo de julgamento. Deus não se assusta com sua dor. Ele não recua diante do seu trauma. Pelo contrário, Ele se aproxima, Ele se inclina, Ele te escuta. E quando você diz com sinceridade, Senhor, eu não aguento mais fingir, Ele responde com algo que nenhum ser humano pode dar: cura verdadeira, paz que não depende das circunstâncias e um amor que não exige explicações. Não existe liberdade maior do que poder ser quem você realmente é diante de quem te criou. Se esse texto falou com você, escreva agora nos comentários: hoje eu volto pro colo de Deus. Essa frase é mais do que uma frase, é um gesto espiritual. E pode ser exatamente o que Deus estava esperando para agir de forma profunda na sua vida. Aproveite e compartilhe essa oração com alguém que precisa de um recomeço sem disfarces. Se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações. Aqui é o seu lugar de cura, sua casa de oração diária, o espaço onde as dores se transformam em comunhão. Volte amanhã para continuar essa caminhada, porque quando você escolhe soltar a dor, Deus começa a reconstruir o que a vida quebrou. Você já percebeu que existem dores que não precisam mais ser explicadas, apenas entregues? Chega um ponto em que o cansaço da alma não se resolve mais com conselhos nem distrações, porque a dor que se instalou ali dentro não é por falta de força, mas por excesso de resistência. Você passou tanto tempo segurando as pontas, tentando manter tudo no lugar, que esqueceu de cuidar de si mesmo. E agora acorda com o peito apertado, com o olhar cansado, com a sensação de que algo dentro de você está esperando por um milagre silencioso. E esse milagre começa quando você para de fugir do que sente e começa a deixar Deus tocar o que doeu. Esse é o sentido dessa oração da manhã. Ser um espaço onde você não precisa dar conta de tudo. Aqui Deus te convida a descansar. Não é descanso físico, é um descanso interior. É o tipo de paz que só vem quando você entende que não precisa carregar tudo sozinho. Porque o fardo emocional que você está carregando há tanto tempo, aquela culpa, aquele luto não vivido, aquela decepção que você trancou no peito, Deus está pronto para tomar em suas mãos. Mas Ele não invade, Ele espera que você entregue, que você diga com sinceridade: Senhor, eu não consigo mais segurar isso sozinho. Me ajuda. Se você está sentindo esse chamado, comente agora: hoje eu entrego o que me esconde. Essa entrega simbólica é mais poderosa do que você imagina. Compartilhe essa oração com alguém que também está precisando soltar um peso que nunca contou a ninguém. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Todos os dias, novas orações são publicadas aqui para quem precisa de força, de consolo, de uma palavra de Deus antes de enfrentar o dia. Ative o sininho e permita que cada manhã comece com direção, fé e restauração. Deus está te chamando para um novo ciclo, e esse ciclo começa com um ato de coragem, parar de fingir e começar a se curar. Você já percebeu como algumas palavras nunca foram ditas, mas continuam morando dentro de você? Talvez ninguém tenha te pedido desculpas pelo que fizeram. Talvez nunca reconheceram a sua dor, e por isso você aprendeu a engolir tudo em silêncio. Mas o silêncio da alma, quando não é curado, vira grito nos pensamentos, aperto no coração, insônia no travesseiro. Deus conhece esse silêncio. Ele conhece cada lágrima que você escondeu, cada madrugada em que você travou batalha sozinho, cada dia em que você sorriu apenas para não preocupar quem estava ao seu redor. E é justamente nesse silêncio que Ele quer entrar hoje, não com barulho, mas com presença. Essa oração da manhã é um sussurro de Deus para você. É como se Ele dissesse: filho, eu vi tudo, não passou despercebido, e hoje quero cuidar disso que ninguém viu. Não importa quantos anos se passaram, não importa quantas feridas ficaram abafadas pela rotina, Deus não mede o tempo como nós. Para Ele, a dor de ontem ainda pode ser curada agora. E quando você se permite falar com Ele com o coração aberto, quando você solta aquelas palavras que nunca disse nem para si mesmo, algo muda.
não por fora, mas por dentro. E é por isso que esta manhã pode ser diferente, porque ao invés de reprimir, você está escolhendo entregar. Se essa palavra tocou em algo que estava escondido aí dentro, comente agora: Senhor, entra no meu silêncio e cura o que eu não consegui dizer. Essa frase é um ato de fé, e ao declarar isso nos comentários, você está permitindo que Deus vá onde ninguém foi. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de cura, alguém que vive sorrindo por fora, mas está implorando por ajuda por dentro. E se inscreva no canal agora, se ainda não fez isso. Todos os dias você vai encontrar aqui uma nova oração para começar o dia com verdade, com paz e com cura. E se puder, volte amanhã. Deus tem algo novo para te mostrar. E começa com uma simples entrega. Às vezes, não é a dor que nos destrói, mas o tempo que passamos fingindo que ela não existe. Você já tentou justificar o que sente? Já se pegou pensando, tem gente passando por coisa pior, então quem sou eu para reclamar? Essa comparação silenciosa te ensinou a silenciar a própria alma. E aos poucos, você foi diminuindo o seu sofrimento, abafando as emoções e vestindo uma armadura que pesa mais do que protege. Mas Deus não te chamou para carregar armaduras. Ele te chamou para ser curado. E essa cura não começa quando tudo se resolve ao seu redor. Ela começa quando você permite que Ele entre nas suas feridas, não com julgamento, mas com compaixão. Tem pessoas que vivem anos com dores que poderiam ser curadas se fossem confessadas em oração. Não ao mundo, não para todos, mas apenas a Deus. Porque Ele não precisa que você grite. Ele só precisa que você se permita ser verdadeiro. Essa oração da manhã é uma conversa entre você e o Pai, e ela só se torna transformadora quando você para de esconder e começa a confiar. Quando diz, meu Senhor, essa parte aqui de mim está quebrada, está cansada, está machucada, e ao dizer isso, você abre espaço para que a graça dele entre, limpe e transforme o que ninguém conseguiu tocar até hoje. Se você sente que chegou a hora de parar de fingir, comente agora. Hoje eu decido curar o que me ensinou a esconder. Essa simples atitude de escrever já é o primeiro passo da sua libertação. Compartilhe esta oração com alguém que você ama e sabe que precisa dessa palavra. Pode ser um amigo, um familiar, ou alguém que você sabe que está lutando por dentro. E se você ainda não se inscreveu, aproveite este instante. Clique em inscrever-se, ative o sininho e acompanhe as próximas orações. Aqui, todos os dias, você vai encontrar um espaço seguro para sua alma descansar. Deus não te esqueceu. E hoje, Ele começa algo novo na sua história. Há dores que não sangram, mas deixam cicatrizes que ninguém vê. Feridas emocionais não aparecem nos exames, mas alteram o modo como falamos, confiamos, nos relacionamos e até como nos aproximamos de Deus. E o que é mais assustador é que, às vezes, a gente aprende a viver com essa dor como se ela fosse parte da nossa identidade. Mas Deus não te criou para sobreviver machucado. Ele te criou para viver inteiro, curado, em paz. E é por isso que esta oração da manhã não é uma repetição de palavras, é um pedido sincero. Senhor, me ajuda a me libertar do que me feriu, mesmo que eu já tenha me acostumado com essa dor. Quantas vezes você já acordou com o coração apertado, mas seguiu o dia normalmente como se nada estivesse errado? Quantas vezes colocou os outros em primeiro lugar, enquanto por dentro você desmoronava? Isso não é fraqueza, é cansaço. Um cansaço de carregar tudo sozinho, de manter uma aparência que esconde a realidade da alma. Mas Deus não quer que você finja para Ele. Ele quer que você abra espaço, porque quando você entrega o que te machuca, Ele entrega o que te cura. E mesmo que você não saiba por onde começar, só o fato de estar aqui ouvindo essa oração já é um começo. Comente agora: eu estou aqui, Senhor. Cura o que ainda dói. Esse comentário não é apenas uma frase solta, é uma declaração de fé. É como dizer: eu me recuso a continuar escondendo minha dor. Compartilhe esta oração com alguém que precisa saber que é possível recomeçar. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Ative o sininho para receber as próximas orações e caminhar todos os dias em direção à cura. Aqui é o seu lugar,
Um lugar onde você não precisa fingir estar bem. Um lugar onde o amor de Deus vai ao encontro da sua verdade. E isso muda tudo. Chegamos ao final desta oração, mas não ao fim do que Deus está fazendo em sua vida. Na verdade, o que está começando aqui é maior do que você pode imaginar. Porque quando alguém decide, de verdade, soltar a dor que nunca teve coragem de dizer em voz alta, o céu se move. Há anjos que se aproximam, há cadeias invisíveis que se rompem, há atmosferas espirituais que mudam, e mesmo que ninguém ao seu redor perceba, algo já mudou dentro de você. A paz não é a ausência de problema, é a presença de Deus em meio a eles. E hoje você decidiu começar o dia com essa presença, com essa entrega, com essa coragem rara de se permitir sentir e ser curado. Amanhã, talvez o mundo ainda esteja igual. Talvez os mesmos desafios estejam te esperando do lado de fora. Mas você não estará igual. Porque agora você carrega uma palavra, uma oração, uma semente. E sementes germinam, mesmo no terreno mais seco, quando Deus é quem rega. Por isso, quando as dores antigas tentarem voltar, quando pensamentos tristes quiserem te dominar, lembre-se, você já começou a se libertar. Você já disse sim para a cura. Você já entregou o que ninguém via. E Deus não desperdiça essa entrega. Ele vai te levar para lugares de paz, de propósito, de plenitude. Comente agora com fé. Hoje eu escolhi ser curado por Deus. Isso sela tudo o que foi orado aqui. E se você ainda não faz parte desta família de oração, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para receber uma oração toda manhã. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar o dia com leveza e cura. Porque quando uma alma é tocada, outras também podem ser libertas. Que o Senhor te acompanhe, te renove e te fortaleça neste novo dia. Que toda dor silenciosa encontre consolo e que toda lágrima não vista seja enxugada pela mão de Deus.